Boa noite, turma. Hoje nós vamos começar fazendo a correção do nosso primeiro exercício da nossa lista 2. Porque eu percebi que alguns alunos não fizeram a entrega da lista 2, então podem usar essa correção do nosso primeiro como base para fazer as outras. E quem já entregou, se tiver com alguma dúvida, pode estar tirando, tá bom? Então tá, vamos começar. Primeira coisa que a gente observa uma forma de onda é descobrir se essa forma de onda ela tá atrasada ou adiantada. Então como que a gente faz isso? Quando a gente observar o nosso eixo aqui, o nosso eixo vertical, que é o nosso eixo da tensão, se o nosso sinal ele está aqui em cima no pico, então significa que ele já existia antes, né? Então, logo esse nosso sinal aqui, ele está adiantado. Como a gente sabe, aqui a gente tem 90 graus. Então, esse nosso sinal ele está adiantado 90 graus. Se ele tivesse mais aqui embaixo, se a nossa forma de onda, por exemplo, fosse assim, aí a gente teria que descobrir quanto que ele está adiantado. Mas nesse nosso caso, ele está adiantado 90 graus. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever é qual esse ângulo que ele está adiantado. Então, ele está adiantado 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. Então, esse aqui ele em graus e esse aqui ele em radianos. Então, beleza, que a gente guarda essa informação que a gente vai precisar para daqui a pouco. A segunda informação que a gente consegue retirar da nossa forma de onda é descobrir a nossa tensão de pico. Então, é a máxima tensão que ele vai apresentar, né? Que esse pico nosso vai apresentar. De 0 até quanto que é o máximo? Então, se a gente observar aqui, ó, é de 0 até 20, né? Onde a gente tem esse pico dele. Então, a gente anota aqui, ó, 20 volts, que é a minha tensão de pico. A minha tensão de pico a pico, ela vai ser 2 vezes a minha tensão de pico, que é esse aqui, ó. Minha tensão de pico a pico vai ser essa. Minha tensão de pico a pico, enquanto a minha tensão de pico é essa. Então, 2 vezes a minha de pico, se ela é 20, 2 vezes 20, eu vou ter 40 volts, que vai ser minha tensão de pico a pico. O meu valor RMS, a gente pode usar a fórmula, que ele é 0,707 vezes a minha tensão de pico. Que esse valor RMS é o valor que nos é apresentado, né? Quando a gente tem, por exemplo, na nossa rede elétrica, a gente recebe o valor RMS. Que esse valor ele está mais ou menos por aqui, que é a tensão que a gente utiliza. Então, eu tenho 0,707 vezes 20 volts. Então, esse aqui eu vou ter 14,14 volts, que vai ser o meu valor. Acho que aqui dá pra ver que é um 20, tá? Já avisando vocês que hoje a imagem tá meio tremidinha, porque o meu tripé estragou, né? Então, mas aí semana que vem já vai estar tudo certinho, tá? Mas continuando. Outra informação que a gente tira é o período. O período, que é o nosso T, é quanto que ele completa o ciclo e vai repetir outro. Então, quanto tempo ele demora para completar esse ciclo? No nosso caso, se a gente observar daqui até esse aqui, é o tempo que ele vai demorar para repetir o sinal novamente. Tá, tô na dúvida de como eu acho esse período. Uma forma de eu achar quando eu tenho a forma de onda senoidal é eu pegar e imaginar que eu vou fazer o círculo. Então, por exemplo, aqui eu tenho metade, se eu virasse para cá, ia completar meio ciclo. Se eu virasse para cá, eu também ia completar. Então, eu formaria uma circunferência. É uma forma de visualizar, para quem está com dúvida de como acha o período, tá? Isso para ondas senoidais. Então, a gente tem 20 milissegundos, que vai ser o nosso período. Focou de novo. Então, 20 milissegundos é a mesma coisa que 0,02 segundos. Por que eu converto? Porque quando eu jogar na fórmula da frequência, eu vou precisar dele em segundos. A minha frequência já é uma fórmula, tá? É 1 sobre o período, que vai ser 1 sobre 0,02, que vai resultar em 50 Hz. Então, essa vai ser a minha frequência desse sinal. A minha frequência angular
Eu calculo utilizando a minha frequência em hertz. Eu tenho 2 vezes π vezes o f. Então, eu tenho 2 vezes 3,14 vezes 50. Então, esse valor aqui, nós vamos ter 314 radianos por segundo. Então, essa é a minha frequência angular. Então, a gente conseguiu obter bastante informação. Agora, com essas informações que a gente obteve, a gente consegue colocar na nossa expressão. A nossa expressão, ela vai variar em função do nosso tempo, porque aqui, ó, nós estamos variando em função do nosso tempo. Se a gente quiser descobrir quanto que é a tensão em determinado tempo, a gente vai usar essa expressão. O meu valor de pico, que a gente tem, que é o 20, vai ser vezes o seno de a minha frequência angular, que é 314, vezes o meu tempo, que é o que vai variar, mais aquele ângulo que ele está atrasado ou adiantado, que aqui é π sobre 2. Aqui a gente coloca em radianos. Lembrando que quando ele estiver adiantado é positivo, quando ele estiver atrasado é negativo. Então, aqui eu tenho a minha expressão. Aí, agora, eu vou parar esse vídeo para a gente fazer o cálculo com os tempos que ele determinou. E agora, quanto que vai dar o valor da nossa tensão nesses dois tempos que ele pede para a gente, que ele passa para a gente. Então, nós já determinamos a nossa expressão, que aqui eu reescrevi, e nós temos o nosso tempo, que é 8 milissegundos, um que ele pede, o outro 12 milissegundos. A primeira coisa que nós fazemos é que nós temos que utilizar ele em segundos. Então, eu vou passar de milissegundos para segundos. Então, eu passei o 8 milissegundos, dá 0,008 segundos, e o 12 milissegundos, 0,012 segundos. Então, tá, nós temos esse valor. Agora, a gente vai escrever a nossa expressão. Nós queremos a nossa tensão em 0,008 e nós temos nossa expressão, que é 20 vezes o nosso seno de 314 vezes 0,008 mais π sobre 2. E agora nós vamos fazer esse cálculo para achar quanto que é a nossa tensão em 8 milissegundos. Quando nós vamos utilizar na calculadora, a primeira coisa que nós fazemos é colocar ela em radianos. Então, eu coloco ela em radianos, aí eu vou conseguir fazer esse cálculo. Então, eu tenho 20 vezes o seno de parênteses 314 vezes 0,008 mais π sobre 2. Fechei. Então, eu vou ter esse valor, menos 16,16. Então, essa é a tensão que ele tem que apresentar em 8 milissegundos. Mas tá, eu tô na dúvida para saber se é isso mesmo. Como que eu posso verificar? Eu volto na minha forma de onda e aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, de 0 a 10, 8 milissegundos deve estar mais ou menos por aqui, ó. Deve ser mais ou menos por aqui, um pouquinho mais aqui. Então, eu desço e quando eu rebater aqui, ó, ela vai estar aproximadamente 16. Então, é uma das formas de eu verificar se deu certo a minha conta. Então, vamos fazer agora com o de 12. Se eu tenho 0,012, repito a minha expressão. Desculpa aí pela folha. 314 vezes 0,012 mais π sobre 2. Vamos lá para nossa calculadora, ó. Ela já está em radianos, então eu posso já colocar a minha forma, a minha expressão. Vezes o seno de 314 vezes 0,012 mais
π sobre 2. Então, quanto que eu vou ter? Menos 16,2. Então, a minha tensão em 0,012 vai ser menos 16,2 volts. Beleza, quero verificar, volto lá na minha forma de onda, o 12 vai estar por aqui. Então, tá certo, vai dar um número negativo também. É uma das formas de estar verificando se a nossa conta deu certo.